Barcelona não é o Potosí. Eu acho que o erro não é só do Léo Link ali. No Equador tá todo mundo de cabeça baixa. Olá, meus amigos do De Olho no Jogo, vamos ouvir o que os comentaristas estão falando sobre o Botafogo logo após o jogo com o Barcelona. Já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal para você não se esquecer. Faz isso agora, um abraço, muito obrigado e vamos ouvir o vídeo. Primeiro que eu acho que é o resultado que reflete melhor o que foi o jogo, talvez seja o resultado mais justo, mas a impressão que deu pelo segundo tempo é justamente que o Botafogo poderia até ter vencido, acabou não vencendo. O Barcelona perdeu a força também, não conseguia mais atacar, não conseguia produzir, mesmo depois de tomar o gol de empate, né? Porque antes de tomar o gol de empate, a gente até imagina, bom, tá ganhando, baixou as linhas por isso, deu espaço para o Botafogo por isso. Depois de um primeiro tempo em que a gente teve chances dos dois lados, né? O Botafogo tinha começado melhor ali nos 5, 10 minutos iniciais, depois o Barcelona marcando alto dificultou demais a vida do Botafogo, que não conseguia sair jogando, inclusive é assim, né? Eu acho que o erro não é só do Léo Link ali no gol do Barcelona, acho que tem um conjunto de erros, como disse bem o Zé Elias na transmissão. Mas o Barcelona faz seu gol, depois acho que até melhora, mas ainda assim, naquela parte melhor do Barcelona, o Botafogo teve chances, né? Sim. Com o Matheus Martins, teve outra chance com o Danilo, então, sim, acho que o Botafogo teve até mais chances grandes ali para vencer a partida do que o Barcelona, mas acho que o resultado reflete bem o que foi o jogo e o Botafogo é bem favorito para avançar. Ainda acho até que, assim, apesar da derrota na fase anterior, o Potosí era tão ruim, mas tão ruim, que assim, o Botafogo precisa confirmar a classificação dele contra o adversário mais complicado. Claro, então, assim, é um jogo para ser levado muito a sério, para ser respeitado. O Barcelona não é o Potosí. O Barcelona pode até complicar a vida do Botafogo, mas não é o normal. O Botafogo, eu acho que tá bem perto da fase de grupos. Quando a gente vê aí o gol que abriu o placar, o gol do Barcelona, depois vinha o empate do Botafogo. Eugênio, o que mudou do Botafogo que enfrentou o Potosí para esse Botafogo que enfrentou o Barcelona? Pensando no jogo de ida, né? Contra o Potosí, a gente tá vendo aí a mesma escalação, mesmos jogadores, mas um Botafogo que foi melhor nesse confronto, pelo menos é a minha opinião. Quero te ouvir também, Eugênio, tudo bem? Tudo bem, William, boa noite companheiros, fãs de esporte. Você diz em relação ao jogo ao confronto contra o Potosí. Vamos colocar o confronto contra o Potosí, onde a gente viu vários problemas e tal, não que hoje foi uma atuação perfeita, mas fiquei com a impressão, por uma série de fatores que a gente vai discutir aqui, que o Botafogo foi melhor nesse primeiro confronto contra o Barcelona do que nos dois confrontos, a somatória dos dois confrontos contra o Potosí, em que pese a diferença dos adversários. Então, acho que o Potosí, se você lembrar, o primeiro jogo teve uma altitude exacerbada. Sim. Que dificulta muito o desempenho do Botafogo. No segundo, jogando em casa, o Botafogo já jogou melhor, mas você acha que hoje foi superior? Eu acho que tem muito também do adversário. A gente vai falar do Barcelona, e quem não acompanha o dia a dia vai ter em mente o Barcelona, que recentemente fez grandes campanhas. Ano passado eliminou o Corinthians nessa fase. Arrebentou no jogo em casa, né? Não faz muito tempo, chegou aí a fases mais perto da final de Libertadores. É o maior clube do Equador, mas a realidade de momento é muito difícil. Barcelona, o time de hoje é um time inferior, bem inferior ao do ano passado, tecnicamente falando. Ele está muito assentado em cima do técnico César Farias, que conseguiu dar uma organização a essa equipe. E foi expulso. Ele tem uma personalidade muito forte, o venezuelano. E em cima dessa organização, no primeiro tempo, o Barcelona foi melhor que o Botafogo, fez o seu gol, poderia ter feito mais. E no segundo tempo, acho que o Botafogo conseguiu botar a bola no chão. Acho que a grande diferença foi essa. Botar a bola. Quando o Botafogo consegue se associar, e aí tem uma diferença desse campo para o campo do Nilton Santos. Nilton Santos é muita velocidade na bola. Sim. Aí é um campo em que a bola fica um pouco mais lenta. Então, o Botafogo precisa se adaptar a isso quando encontra um gramado desse tipo. Mas, por outro lado, facilita quando você consegue assumir o controle da posse de bola, da troca de passe do jogo. Foi isso que aconteceu no segundo tempo, pelo menos até o Botafogo empatar. Depois o Barcelona foi tentar sair um pouco, o jogo ficou mais equilibrado na reta final. O Barcelona se expôs também, deu muito espaço, né? Os dois deram espaço, né? O sistema de jogo do Botafogo é um sistema de jogo que
permite ao adversário espaços. Ele não é um time compacto. Por definição mesmo, por ideia mesmo do Anselmi. Então ele não consegue subir marcação em bloco para sufocar a saída de bola. Ao mesmo tempo ele joga com linha alta e teve um susto no primeiro tempo, depois foi marcado um impedimento, um lançamento que veio nas costas da zaga. É que naquele momento o Bastos fez um movimento, né, de contrafluxo para deixar o atacante do Barcelona, né, em impedimento. Mas é um time que joga com linha alta e não tem a compactação para pressionar. Então o Botafogo também permite espaços. Mas tecnicamente é um time melhor, bem melhor que o Barcelona. E essa parte técnica, ela floresceu no segundo tempo. Ficou mais clara no segundo tempo, porque o Barcelona já cansou um pouquinho. O campeonato equatoriano não tem muito tempo que começou, então no início ainda o Botafogo já está há mais tempo em atividade do que o Barcelona. Sim. E aí, Birner, em cima do que falou o Eugênio, né? Acho que quando você coloca ali a bola no chão e as associações acontecem, né? É bem o reflexo, é bem o detalhe do que aconteceu no segundo tempo com o Botafogo. Porque quando a gente fala de associações, a gente percebe mais troca de passes, troca de jogadas e aproximação de jogadores envolvendo o Nilton, envolvendo o Danilo, envolvendo o Montoro, envolvendo o Matheus Martins, o próprio Bastos chegou várias vezes ali à frente e tudo. E a gente viu muita troca de passes entre o Botafogo. Às vezes, claro, o último passe não dava muito certo, a finalização não era tão precisa, mas o Botafogo conseguiu trocar mais passes e nisso acabou envolvendo e até subindo um pouquinho, atrapalhando um pouco a saída de bola do Barcelona, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Claramente o Botafogo vem mostrando, e hoje foi mais uma partida que não é um time pronto. A gente entende muito bem as ideias do treinador. Como você disse, é um time que gosta de ter a bola, circula a bola, procurando lados do campo e, quando acha um espaço, tenta fazer as associações. Porque joga com 2 alas, 2 jogadores por dentro, né? Que são os atacantes que se associam também pelos jogadores de lado de campo. Os volantes têm liberdade para avançar, os zagueiros têm liberdade para construir. Ou seja, é a ideia do Anselmi de um time moderno, um time muito atual, mas não está pronto ainda. É importante nessa fase, eu disse isso quando jogou contra o Real Potosí, né? Não o Nacional de Potosí, é o Real Potosí. É o Real Potosí. E vou repetir agora, tem que sobreviver a esses jogos perigosos da fase pré-grupos de Libertadores. E o Botafogo hoje deu um passo muito importante, eu concordo com os colegas, eu acho que no primeiro tempo foi equilibrado. Acho que o Botafogo deu muito espaço em alguns momentos. No segundo tempo, o Botafogo cresce, toma conta do jogo, empata, perde chances para conseguir sair vitorioso e terminou mais perto de ganhar do que a equipe por isso é a minha sensação, de que poderia ter sido ainda melhor. A única coisa que pode contrapor essa sensação, se alguém estiver vendo, fala, esses caras estão malucos. O Botafogo estava perdendo o jogo e teve que empatar. Mas o Botafogo teve chances no segundo tempo, outras antes do empate, né? E mesmo assim depois, acho que ainda jogou um pouco melhor que o Barcelona. Pro estágio de evolução do Botafogo, acho que tá legal, não tá ótimo, mas tá bom, porque no final das contas, classificando, o Botafogo provavelmente cai num grupo em que, se não der azar, vai ter adversários individualmente inferiores, dá tempo para o treinador desenvolver o trabalho para ter alguma perspectiva mais legal do que o futebol atual, por exemplo, dá a crer, faz o torcedor acreditar na equipe na temporada. Daqui a pouco a gente vai ouvir os jogadores aí na saída, Matheus Martins falou, daqui a pouco a gente ouve o Matheus Martins. Os dois falaram em evolução, né? Para este momento, para este estágio, mas nós realmente estamos vendo evolução no trabalho do Anselmi. A gente tem que pegar um recorte aí dos jogos maiores do Botafogo, aqueles que ele ficou sem vencer, os 2 contra o Potosí, esse. A gente começa a ver algumas coisas se encaixando, Jean? Eu acho que talvez o que falte até para o Botafogo, olhando para os seus jogos, para os seus jogos mais importantes, é regularidade no jogo. É conseguir manter um bom nível durante os 90 minutos. Porque a gente vê o Botafogo muitas vezes criando, jogando bem, conseguindo produzir. O começo do jogo hoje foi isso, né? O Botafogo começa produzindo bem e daí, de repente, tem uma dificuldade absurda para conseguir sair jogando diante de uma marcação alta. É claro que o jogo de hoje acaba até servindo de dica para quem vai enfrentar o Botafogo nas próximas partidas. É, de alguma maneira, um problema que o Botafogo tem nesse momento. É um Botafogo que joga com linha alta e que ainda sofre eventualmente com o contra-ataque, com um jogo mais vertical do adversário, mas
sinceramente, eu acho que é uma questão, assim, aí é meio que chovendo molhado, eu sei que é um mantra que a gente usa muito aqui, mas, cara, é um começo de trabalho ainda, é normal que, assim, eu acho que quando você vê coisas boas e outras para corrigir, tá ok, tá tudo dentro do esperado, porque, ok, às vezes acontece de um técnico chegar e acertar o time rapidinho e ter, ainda mais nesse caso, que certamente o Anselmo não conhecia todos os jogadores, não conhece as características de cada um, como cada um pode render melhor, as fragilidades de cada um, que é algo também muito importante para você conhecer. Então, assim, eu acho que tá dentro da expectativa, tá dentro do esperado. Agora, jogando bem ou jogando mal, evoluindo ou não evoluindo, o que o Botafogo precisava fazer de qualquer maneira, e ele está perto de conseguir, é se classificar para a fase de grupos da Libertadores, porque aí sim também você tem mais jogo de cintura em relação aos resultados, um tropeço ou outro pode depois ser compensado. O que não dava era para perder, jogar muito mal ou ser eliminado acima de tudo nesses jogos de pré-Libertadores. E lembrando que a construção dos meias atacantes, Montoro Barreira, são jogadores muito jovens. Sim. Sabe, é uma Copa Libertadores, um jogo fora de casa. Obviamente não é a Libertadores de antigamente, violenta, com problemas de arbitragem, suja, Sim. que dificultava muito mais para jogadores tão jovens, mas de qualquer jeito é uma partida fora de casa. O Barcelona é um time bem experiente, um time com média de idade acima, tem 29 anos e pouco contra 25 e pouco a média de idade do time do Botafogo, então é normal que jogadores jovens oscilem, e eles são jogadores essenciais quando a gente fala da qualidade de construção, Mas principalmente o muita Montoro. personalidade, não? Porque assim, hoje, por exemplo, em vários momentos, ele às vezes até peca em alguns momentos pelo excesso e tal, mas chamou, tentou o lance individual, tentou um contra um, tentou chutar pro gol, ele Um talento de enorme potencial. Isso. E eu concordo contigo que é um jogador de personalidade. Porém, mesmo tendo tudo isso, o normal para jogadores tão atletas, tão jovens, jogadores de 18 anos de idade, é que ele tem alguma dificuldade em tomada de decisão, entender a hora de acelerar o jogo e a hora de cadenciar o jogo, entender a hora de tentar irritar o adversário, entender os momentos do jogo. É óbvio que às vezes ele vai entender, mas ele vai entender menos do que ele vai entender se trabalhar na carreira com seriedade com 25 anos de idade. Sim. Porque nós estamos falando do outro jogador. Claro. Assim na vida, em qualquer coisa, né? Então, repito, vou na linha do Jean, do Eugênio. Eu acho que para o que o Botafogo precisa nesse momento, uma boa atuação. O Botafogo é favorito no jogo de volta, mas também concordo. O Barcelona é um time grande do Equador. O empate leva a decisão para os pênaltis. Os pênaltis em casa nunca são muito bons, na minha maneira de ver, para a equipe que é tecnicamente superior e que leva, em tese, uma vantagem. Então é bom ter cuidado, mas jogando fora de casa, apesar de ter criado para vencer no segundo tempo, o empate é um resultado bom. Sim. Não é bem maiúsculo. Bom, acho que tá bom. Acho bem bom, viu? Bem bom. Esse jogo bem bom. É um jogo perigoso, o Botafogo. É perigoso, mas é um resultado bem bom. Bem bom. De novo, sensação que podia ter sido 2-1, mas... Você saiu perdendo, né? Também tem esse cenário. Com aquela cabeça. Ih, caramba, será que as coisas estão dando certo? E o time consegue ter personalidade para voltar para o segundo tempo, assumir as rédeas da partida. Só acho que no jogo de volta a gente vai ter uma partida muito diferente, com o Barcelona muito mais fechado. A partida diferente usando vai começar contra-ataque, pelo bola gramado. longa. É um gramado que vai dar velocidade ao jogo, o que não tinha hoje. Os jogos, em geral, em Guayaquil, são jogos mais cadenciados, né? Você tem mais dificuldade para conduzir a bola corre menos, corre com menos velocidade. E no Newton Santos a bola corre muito. Então o jogo todo muda a sua perspectiva. E o Botafogo está mais acostumado a jogar nesse tipo de gramado do que o Barcelona. E é um time melhor. Então deixou encaminhada a classificação, fazer o dever de casa sem risco. E nessa irregularidade, que é normal, né, de um time que ainda não é um time sólido, é um time em construção, tem um jogador que é o mais perto do que a gente espera de constância. Que é o Danilo. Esse é. O Danilo, que é o cara que faz a assistência do gol do Botafogo. Já foi dito aqui, né? É o jogador que tem a liberdade de movimentação, então ele é um volante, mas ele não é só um volante, ele é um jogador que pisa na área, que chega, que se aproxima o tempo inteiro. Tem força técnica. Ele finalizou, teve um gol que ele poderia ter feito no primeiro tempo, que ele chega pela esquerda e não pega muito bem na bola, mas esse é o cara em cima de quem o meio-campo do Botafogo gira.
em torno de quem, né? Gira em torno do Danilo. Se o Montoro conseguir encontrar uma regularidade maior, se os laterais ou alas tiverem maior constância também na chegada ao ataque, são bons jogadores. Eles têm essa característica, né? O Vitinho, especialmente, é muito exatamente. bom. Teve uma jogada que quase saiu um gol também, uma jogada do Vitinho pela direita, no segundo tempo. Nos melhores momentos do Botafogo foram no segundo tempo, em geral, em termos de construção. Houve chance no primeiro tempo, mas foram chances mais esporádicas, jogadas mais aleatórias. No segundo tempo, elas partiram de construções do Botafogo. E isso foi legal, porque o time sai de um cenário em dificuldade para fazer o gol e para mostrar futebol contra o adversário. E eu tenho certeza que, a essa altura no Equador, está todo mundo de cabeça baixa, imaginando que será muito difícil conseguir classificação no Rio de Janeiro. O Matheus Martins, autor do gol do Botafogo, né? Falou na saída do gramado, vamos lá. Empate com sabor a vitória que consiguen el dia de hoje. Sim, muito feliz pelo gol, pelo empate que a gente está levando aqui, porque agora a gente vai decidir em casa com a nossa torcida. Então fizemos um grande jogo, acho que a gente mereceu a vitória, sair com a vitória daqui, mas agora vamos jogar em casa com a nossa torcida. Hoy, qual foi a clave para conseguir este resultado? Creio que a gente fez o que a gente treinou, fizemos um grande jogo, poderíamos ter feito até mais de um gol e ter saído com a vitória, mas agora a gente vai jogar em casa com o apoio da nossa torcida. Obrigado. Então é um gol fundamental para o Matheus Martins para dar uma confiança, né? Porque tem sempre aquela coisa no ataque do Botafogo, e o Matheus Martins tinha perdido o gol feito lá contra o Potosí, que a gente colocou um pouquinho na conta da altitude. Jogo contra o Flamengo, clássico, perdeu, gol importante. Hoje já tinha perdido um gol também cara a cara de novo, né? Até que no segundo tempo ele conta. Depois de 7 jogos, finalmente o Matheus Martins dá uma desencantada. Acho que para a confiança do Matheus Martins é importante. Porque não é um jogador ruim, né, Jean? Vamos lá, né? Não é um perna de pau qualquer, não é isso que a gente tá falando aqui, né? Mas precisa de confiança. Não é ruim, não tá jogando na posição que é idealmente a posição dele. E é um jogador que se dedica completamente no jogo. Então acho que olhando para tudo isso é legal que ele tenha finalmente conseguido fazer o gol. A gente sabe também como funciona a pressão no futebol brasileiro, né? Acho que hoje é um dia especial, inclusive, para se tratar desse assunto, e a gente sabe o quanto a pressão pode fazer mal de maneira geral para profissionais do futebol. E o Matheus Martins estava vivendo essa pressão, né? Pelo que você falou, pelos gols perdidos, pela sequência de jogos sem fazer gols, e acho que fazer um gol tão importante, porque é o que eu falava, nesse começo de temporada, tudo que mais importava para o Botafogo é estar na fase de grupos da Copa Libertadores. E esse gol tem um peso enorme.